Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o Cão que Lê. E o Cão leu, terminou de ler já tem um tempinho, esta preciosidade chamada Escolhi a Liberdade, do Viktor Kravchenko. Eu tomo a liberdade de finalmente trazer esta resenha, porque eu fiquei muito feliz quando eu fui consultar para ver se esse livro existia ainda. E ele está em formato de e-book disponível na Amazon. Eu não tenho link, só estou falando isso porque tem gente, às vezes, que reside fora do país ou que tem interesse de ler. E essa minha edição aqui eu encontrei num sebo em 2024, quando eu comecei a me aprofundar mais nos estudos para eu poder escrever o livro que eu estou quase terminando. Enfim, então é fácil encontrá-lo. E também em 2022 uma editora portuguesa relançou. Bom, posto isso, quem foi Viktor Kravchenko, que mora no meu coração também, Escolhi a Liberdade. Como eu disse, esse livro meu é da editora à Noite, sexta edição, é de 1940 e uns trocadinhos, e foi um sucesso de venda à época. Ele está extremamente bem conservado dentro, tá só, né? E meu nariz está assim, toda vez que eu manuseio, por isso. Então, por isso também eu me desculpo e nem encostei muito o livro perto do Arthur. Seguinte, gente, Viktor Kravchenko. Este livro, Escolhi a Liberdade, é um relato de um ex-funcionário do Partido Comunista de alta patente, mas assim, alta patente mesmo. Aí você vai falar, alta patente de que nível? Olha, eu diria que só faltou ele conhecer pessoalmente Stalin, porque de resto ele conheceu muita gente, tipo Molotov. Sim, ele conheceu Molotov. Aqui nesse livro ele também tangencia o acordo, né, o pacto Molotov e Hitler, né? Enfim, mas não vou nem adentrar aqui, que essa não é a questão. É que ele conta de um linguajar muito, muito gostoso, ele não quer ser maçante. E aqui a gente tem um relato é uma história pessoal, que começa ele jovenzinho, que ele nasceu em 1905, deslumbrado com os ideais comunistas. Então ele se filiou ao partido, ele foi um bolchevique, ele galgou altos espaços a ponto de conseguir, em plena Segunda Guerra Mundial, ter podido ir, o Partido Comunista liberou a ida dele aos Estados Unidos, e lá ele contactou as autoridades e nunca mais voltou para a União Soviética. Aqui a gente tem uma grande controvérsia, e ele deixa isso aqui muito claro e explicadinho, só que a esquerda, para mudar o que a pessoa diz, é né? Não custa muito para difamá-lo, enfim. Então ele também é conhecido, se você já ouviu falar no Julgamento do Século, foi depois da fuga dele, que foi uma fuga de... Assim, é um livro de autobiográfico e um dos primeiros livros relatando, eu diria que o primeiro grande livro a relatar o que de fato acontecia na União Soviética. Mas além de autobiográfico, é uma literatura de testemunho. Então, tá na mesma linha de Arquipélago Gulag, de Solzhenitsyn, do Shalamov, Os Contos de Kolyma, do Tchernavin, nos campos de concentração soviética. Eu vou fazer um vídeo mais atualizado sobre... Precisamos falar sobre os gulags. Só que eu decidi mostrar este hoje. E eu separei algumas coisas, eu nem quis fazer muitas marcações, porque é um livro que tá bem judiadinho. Bom, que história de vida sensacional, que tristeza. Falar, bom, vamos aqui por partes, que eu vou dar o tom, só queria que ficasse isso bem situado. Porque o que a esquerda fez? Eu vou começar de trás para frente, que é como ele começa o livro. Quando ele tem a oportunidade, que foi muito difícil dele conseguir, né, liberdade no sentido, então vai nos representar lá nos Estados Unidos, da época em plena Segunda Guerra, ele finalmente vê aceso nele a esperança dele poder ter a liberdade de novo. Porque se a história depois começa aquele jovenzinho que nasceu numa família bem humilde,
no fim da época dos czares, então, assim, 1905, né, ele tinha 12 anos na Revolução Russa, então é aquele sonho, aquele ideal de pão, terra e qualquer o lema, pão, terra, paz, pão e terra. Então, deslumbrado, ele leu o ABC do comunismo, ele leu Lenin, ele leu Marx e estava deslumbrado. Ele tem essa essência muito da igualdade, tem. E é assim, aquele ideal que depois você vê página a página, esse livro tem quase 496 páginas, em que você vê a desilusão e você vê o homem desiludido, mas um homem com uma clareza muito grande. Aí você fala, tá, então como ele conseguiu alçar grandes patentes a ponto do Partido Comunista confiá-lo para ele ir para os Estados Unidos para poder nunca mais voltar e anunciar ao mundo. Aqui que reside a genialidade dele, e um homem que foi quebrado, né? Como ele mesmo diz, quebrado enquanto alma, por tudo que ele viu. Então a gente tem no começo, bom, eu vou começar dando o tom pela última frase do livro, que eu achei extremamente impactante. E eu acho que tenho certeza que esse tipo de literatura não pode ser nunca esquecida, ainda mais nos dias de hoje. Bom, ele termina a última frase do livro dele. Este livro, apresentado sob o aspecto de história da vida de um russo, como muitos outros, cuja noção de liberdade permanece viva e intangível, constitui o meu apelo à consciência democrática da América e do mundo. Ele termina assim. Então, é o que eu sempre digo, né? É engraçado, né? Sendo bem irônica, como que os relatos estão aqui, os livros dizem, os russos que idolatraram essa ideologia, né? Os comunistas, os primeiros comunistas, né? Os bolchevique ali, raiz no sangue, atuante, depois de terem visto, presenciado com os próprios olhos os horrores dos gulags, os horrores da fome, já vou chegar aqui nesse ponto, e de ver que o partido prometia uma coisa, falava uma coisa, mas na prática era outra, a desilusão e a falta de liberdade, né, de você poder sair. Então, assim, eu não posso sair do partido, eu não posso expor o que eu penso para ninguém, eu tenho que seguir sabendo de todas as atrocidades do Partido Comunista, de todas as atrocidades do regime. Então a gente tem um jovem garoto, engenheiro de verdade, ele ainda, não é que ele tira sarro, ele fala reto direto, sem ser tão seco quanto o Shalamov, para quem leu Contos de Colimar, e sem dar mais voltas. O Shalamov e o Solzhenitsyn até tiveram uma diferença de opiniões no modo como escrever e contar o que aconteceu nos gulags. Eu não diria que é romantizado o Solzhenitsyn de modo algum, mas mais palatável. Ele conseguiu ser mais diplomático, mas para não pesar como o Tchernavin, que pesa, o plano quinquenal, que pesa a mão na parte bem, bom, ele era ictiólogo, né? Então ele pesquisador, então é como se ele estivesse lendo um relatório de pesquisas. O Kravchenko não. O Kravchenko, ele está vendo a população, o que foi dito, as coisas não acontecendo, e ao mesmo tempo ele sendo do alto escalão e só vendo. Você vai falar, mas e como que ele foi subindo? Ele teve que se cindir. Então, por fora ele decorava as musiquinhas do partido, decorava os discursos do partido, enfim, dançava conforme a música tocava, mas por dentro era um trabalho sempre de não é isso, ele não deixou o poder subir a cabeça, e ó, aquele poder não faltou. Bom, então essa foi a última frase. Vou contar aqui algumas coisas. É bonitinho o jeito que a mãe dele chama ele também teve um cachorro, enfim, quando eles saem, a mãe e o pai dele, ele tinha muito respeito pelos pais dele, e ele ouvia o que os pais tinham para falar, e como ele era da alta patente, ele pôde várias vezes ir visitá-los, enfim.
Aí aqui teve uma conversa bem no começo, que eu tô na página 52 do livro. Eu só vou ler alguns trechinhos e comentar. Ó, embora jamais interferisse os pais com as minhas atividades do Komsomol é o grupo de jovens do Partido Comunista, Komsomol. E no fundo estivesse mesmo satisfeito por verificar que eu soubera marcar o meu lugar ao ambiente novo que surgia, não se furtava que ali algum comentário sobre o contraste entre a vida confortável dos altos funcionários, engenheiros-chefes e a miséria dos operários comuns. Olha a fala da mãe dele. Fala-se em unidade e em igualdade, mas confronte a vida que leva o camarada N, ele botou alguns nomes, com seu vasto apartamento, automóveis e boas roupas, e essas barracas onde os operários são empilhados como sardinhas. Assim também o restaurante da gerência, assim ele vai. E assim a mãe vai. Aí ele fala, né? A mãe e o pai vão continuam bastante a conversa. Dê-nos algum tempo, papai. Eu implorava, são tantos problemas a serem resolvidos de uma só vez. Aí você vê, ele ainda empenhado, não é em nome do bem maior, enfim. Aí começa a escalada dele, ele é nomeado, onde que vem a primeira grande decepção, né? Que aí ele é nomeado para as aldeias da Ucrânia, para retirar à força os trigos. E aí tem os kulaks, não são os gulags, são os kulaks, que segundo o partido, olha, eles escondem, eles não entregam tudo pra gente. E eu não quero saber se você vai lá para resolver isso. Ele narrando a tristeza de ver crianças puro pele e osso, ele escreve até de um jeitinho bonitinho, ele não escreve pele e osso, mas quando ele relata a fome, eles terem de tirar os grãos à força para levar para Moscou, sendo que ele sabe que em Moscou as pessoas estão debatendo as coisas numa mesa sem nem saber o que está se passando nas aldeias, nos cantos mais afastados, sabe? E assim, vendo cada vez mais um nem aí para as pessoas. Então eu separei, não quero fugir aqui do trechinho, das coisas que eu separei para vocês. Ó, como aí ele entrou em meados de 1929, então ele só tinha, em 1905, 24 anos, fui admitido ao partido. Pareceu-me o maior acontecimento da minha vida. Tornava-me da elite da Nova Rússia. Eu não era mais um indivíduo com liberdade de escolher amigos, interesses, opiniões. Estava para sempre consagrado a uma ideia e a uma causa. Passava a integrar as fileiras de um exército altamente disciplinado, no qual a obediência ao comando único era a primeira e quase que única virtude. Então, né? Aí aqui ele vai contando. Aí você vê que vai ficando claro para ele, assim, é inadmissível essas pessoas, essas crianças estarem passando este nível de fome. E aí aqui dentro deste livro ele vai relatando tudo que foi retirado. Eu acho que eu separei aqui um trechinho bem triste para ler. Tem outra passagem que eu não separei porque eu não quero ficar lendo o tempo todo. Uma outra passagem que ele relata que na mesma cama estavam dormindo quatro pessoas da mesma família, e uma delas já tinha falecido de desnutrição, fome, e aí os vivos estavam vendo, ele viu também, e assim, não tinha mais o que fazer. É como se os que ainda estavam vivos estivessem antevendo o próprio futuro, aquela aldeia sem esperança, e ele indignado mas olha tudo isso que está acontecendo, e não podendo, foi o que salvou a vida dele, expressar as suas ideias e opiniões. Ele não foi para ninguém, ele chegou a ser casado, separou, sabe aquele zip? Foi ele, e graças ao silêncio dele que ele foi salvo, porque ele não ficou, alguém disse, porque depois do Holodomor veio o expurgo de 1930, e aí aquele já tinha internamente rompido, só que ele não podia romper com o partido, vou sair, não, ele começou a reparar quem não, que as pessoas sumindo, as pessoas morrendo, as pessoas sendo levadas aos campos de concentração, de trabalho forçado soviético.
E ele começou a ver tudo aquilo e pensar, não é nada disso, só que como que eu saio dessa? E aí ele até fala, o ópio dos desiludidos é trabalhar ainda mais. E aqui os trabalhos eram de 12 a 16 horas. E ele foi subindo de cargo para ver se ele tinha alguma chance. Aqui até ele fala aqui da alegria aqui antes do expurgo grande, né, do expurgo de 30 a 31 do Stalin, que bom que ele subiu de patente, porque quanto mais alto o grau, menor a chance de você ser delatado, traído, alguém te apontar, enfim. Então para ele foi muito difícil falar aquilo que ele não acreditava mais e ao mesmo tempo ser necessário aquilo para vida já sem esperança dele, mas ele se apegava que alguma coisa irá acontecer, alguma coisa, de algum jeito vai acontecer. E aconteceu. Bom, já vou chegar lá, deixa eu pegar aqui as outras partes que eu separei para vocês. O capítulo 9, ele deu o título de Uma Colheita no Inferno, que foi essa parte do Holodomor inteiro que eu expliquei. Ainda ele fala como que é possível essa parte da coletivização. A Ucrânia, que outrora tinha não só se autossustentado, mas como também a outros países do leste europeu, está agora assim, passando fome, e uma fome imputada, sabe, de propósito. Em outro momento aqui ele diz ainda, olha só, que Gengis Khan, ele não fala fichinha, mas ele quer dizer, tipo, é fichinha perto de Stalin, amador, é o termo que ele usa. Gengis Khan é um amador perto de Stalin, é este o nível. E a gente tá falando de alguém que vivenciou, né? E aí ele vai no seco, como todo bom escritor russo, né? Os primeiros dividendos da coletivização foram fome e a morte. Embora a imprensa não deixasse transparecer o menor eco da tragédia, a fome que graçava na Rússia, a fome que graçava na Rússia meridional e na Ásia Central era matéria de conhecimento geral. Nós continuávamos a denunciar como rumores antissoviéticos, aquilo que no íntimo reconhecemos como fatos inegáveis. Que vai falar que não, a gente não pode, então vamos passar pano, sim. Sim. Bom, aqui a gente tem mais outra coisa. O que eu separei aqui? Eu separei tanta coisa, porque é um livro tão bom. E eu fiquei tão feliz que ele está de novo acessível, não vou cansar de me repetir isso. Aqui eu já contei essa show de horror das pessoas, enfim, né, das famílias, faltando tudo, numa penúria só, no frio da Sibéria, que ele não deixa de mencionar isso. Deixa eu até passei a parte que comeram até os cachorros quando ele chega na ausência, e quando ele chega na aldeia, tá lá uma ausência de barulho, né, o silêncio imperando. Comeram os cachorros, comeram o cavalo, e comeram tudo, porque a fome era tanta, não tinha mais o que ser comido, e assim, para ele é algo, né, como isso, enfim. Aí no capítulo 10, o primeiro expurgo, aí ele continua. Aí aqui, ó, ele, de fato, na minha situação, eu não podia simplesmente abandonar o partido, não podia nem mesmo relaxar o ritmo das minhas atividades, ou exibir sintomas de vacilação moral. Uma vez filiado ao partido, o indivíduo estava preso para sempre. Poderia vir a ser expulso, o que implicaria em desgraça para ele, mas não tinha o direito de retirar-se espontaneamente. Se eu tivesse revelado então os meus verdadeiros sentimentos, incorreria fatalmente em expulsão da escola, desgraça e perseguição, tendo pela frente a sombra do campo de concentração ou mesmo de coisa pior. E assim ele vai, e aí você vai acompanhando o passo a passo, como que ele vai subindo. Aí aqui, ó, minha tese de graduação, o projeto de uma nova máquina de enrolamento da minha invenção, foi não só considerada excelente, como honrada por uma patente do governo. Aí aqui ele continua dizendo como começou essa escalada dele, né? Para chegar onde que chegou, nos termos que chegou. Bom, enfim, aí aqui ele conta tudo, ele não omite nada, dá vários exemplos. A NKVD, que era a antiga KGB, é citada o tempo inteiro, enfim. Aí eu separei algumas coisas, e aí ele tenta em alguns momentos, lá atrás, né, que tem um capítulo chamado Em Busca da Justiça, ele tenta em alguns momentos
não posso dizer, fazer o que é certo, mas não dá, é tudo muito amarrado. Ele até explica pro pai dele, as ordens vêm de cima e ele tem que obedecer, enfim. E aqui você vê com muita tristeza, né? Ele já estava decidido, enfim. Aí, aqui, isso aqui é bem interessante para eu contar para vocês, quero que essa resenha fique curta, porque é um livro muito bom e tudo que eu falar ainda vai ficar faltando. No capítulo 21 chama Enquanto a Europa Luta. Aí aqui, ó, o Tratado de Aliança entre Hitler e Stalin, que precipitou a guerra na Europa, estará para sempre ligado em meu espírito à desastrada cidade siberiana onde eu trabalhava no momento. Foi em Kemerovo que eu vi o pacto cruzar como um meteoro o nosso horizonte e debater-se ao longo de todos os espíritos e consciências do partido. Deixou-nos a todos estupefados, desorbitados e tontos de ceticismo. E aqui, ele mesmo deixa claro qual a diferença entre Hitler e Stalin. Eles só estavam... Quando o acordo é assinado, e aí as notícias começam a chegar, e muito rareado, tá? Houveram alguns... Antes do grande bombardeio, antes do Hitler quebrar o pacto com Stalin, jogaram os panfletos lá, e eles eram proibidos de ler os panfletos com pena capital. Só que na hora que tá recolhendo, aí ele foi escalado com o grupo dele lá selecionado para recolher esses panfletos. E aí ele falou, gente, é inevitável não ler, né? Na hora que você tá recolhendo panfletinho do chão, você tá pegando, você tá lendo. E aí ele, muito questionador, você vê que era alguém que acreditou numa teoria que ele viu claramente que não estava dando certo. E nada ornava com nada. E aqui... ele cita ainda vários grandes da literatura, sabe? A gente vê que foi um cara inteligente, enfim. Bom, por que eu falei isso tudo? Porque aí, mais pro fim, ele vai entrando mais em detalhes de Segunda Guerra. Para quem gosta de Segunda Guerra, esse também é um livro interessante. Eu quero chegar no final, porque aqui ele conta o que a gente não soube, eu não sabia até ele ter escrito esse livro, porque foi um best-seller, tá, na época, e vendeu bastante aqui no Brasil também, que é uma pena, né? Ninguém tá mais falando tanto, mas enfim. Do lado soviético, aí tem aqui até uma parte, gente, que eu separei tanta coisa, que o Stalin chama a população de irmãos, ele até fala, aí os camaradas, né, o tempo inteiro, camarada planetal, camarada, eu acho que o camarada Stalin não deve estar não deve estar boa a situação, que ele está chamando a gente, estava recrutando crianças, enfim, vou entrar aqui no método da guerra, quero só ler aqui alguns trechos, aqui ó, pela primeira vez ouvimos o próprio Stalin empregar palavras como liberdade e democracia na sua antiga acepção, sem acentuação irônica, tudo parecia de cabeça para baixo, a sobrevivência do nosso regime bolchevista subitamente ligada à vitória das democracias corrompidas, os países capitalistas comprometendo-se a prestar todo o auxílio possível à União Soviética. Em muitos corações russos voltaram a estremecer antigos sonhos de liberdade, temporariamente relegados ao esquecimento. Embora o preço de uma guerra cruenta, a nossa exclusão do mundo livre parecia prestes a romper-se definitivamente. Aspas. Irmãos, é a vós que me dirijo, meus amigos, dissera Stalin. Em 16 anos de domínio, era a primeira vez que usava essa apelação. Um companheiro de usina, tornado ousado pela excitação do momento, segredou-me. O chefe deve estar numa encrenca dos diabos para chamar-nos de irmão. Bom, e aí assim foi. Eu até disse, meu livro tá bem velhinho mesmo. Aí ele explica o pânico em Moscou, como é que foi, e aí ele entra para um conflito mais interno, no sentido, agora eu quero ir para os Estados Unidos, porque já que a gente vai ter que mandar alguns soviéticos para lá, eu quero ser um deles, mas já sabendo que não ia voltar. Que não ia voltar. Então ele, não é que ele estava sacrificando a própria família, ele sabia que nunca mais ele ia voltar para a Rússia.
ele estava sacrificando tudo em busca da liberdade. Então depende do ponto de vista, né? O que aqui seria o tudo? Ele não tinha nada, né? Assim, ele queria a liberdade e era tudo o que ele não tinha na União Soviética. Então, a chance de ir para o exterior, e aqui ele deixa bem claro, poderia ter sido, no caso foi os Estados Unidos, mas poderia ter sido qualquer outro país, já estava nos planos dele não voltar mais. Ele não aguentava mais ver tudo aquilo que estava acontecendo, e o mundo não, assim, o mundo nem sabe disso. E ele, como um russo que também não tinha acesso a nada, ele também não, o que vou esperar dos Estados Unidos? Então, ele relata que quando ele chega, né, na América, em Washington, mas é isso, né? E não viu ninguém armado, enfim, ele tinha uma outra concepção também na cabeça dele, ele só estava estudando um modo de como fazer. Aí aqui mais pro final ainda foi interessante, porque embora ele fosse da alta patente, acho que tá aqui, aqui, essa parte que eu queria ler, ele só foi como um simples engenheiro, tá? Aqui também ajudou a ter muitas dúvidas se esse livro não foi escrito, que aí tem os escrevistas, claro, para falar que foi encomendado pela CIA. Gente, na hora que você lê, enfim, o escrevista vai ler, não vai, então bora lá terminar a resenha. Olha aqui, camarada Kravchenko está prestes a empreender uma missão ao estrangeiro. Seu trabalho se processará em ambiente estranho, no meio de capitalistas que justamente desprezamos e suspeitamos. Contamos consigo para não se deixar seduzir pelas aparências de uma falsa prosperidade material e pelas tentações de uma sociedade aos estágios finais de corrupção. Nunca esqueça da missão histórica que lhe compete como representante da nova civilização soviética. É verdade que a América está nos ajudando neste momento. No entanto, esse auxílio é prestado com relutância, premido pela mais extrema necessidade. É verdade que alguns de nossos objetivos militares coincidem no momento, mas no fundo os dois mundos permanecem irreconciliáveis. Tenha sempre presente que, como comunista, é inimigo jurado da sociedade capitalista, cujo centro atualmente é a América. Comunismo e capitalismo são definitivamente irreconciliáveis. Aí ele aqui continua, né? Acabou aí o que ele teve que ouvir, aí ele continua. Arvorei uma expressão grave, adequada às circunstâncias, embora considerasse sumamente ridícula aquela preleção elementar dirigida a um comunista sazonado como eu. O fato é que é isso, também era parte do ritual. Sem dúvida alguma já teria impingido o mesmo sermão hoje também a outros na mesma situação, da equipe que foi. Bom, pois bem, mas antes de chegar nisso aqui, ele foi analisado e reanalisado diversas vezes, o histórico dele inteiro, familiar. Várias vezes ele se questionava, né, será que eu vou passar, será que eu vou ter essa chance? Bom, pois bem, aí ele teve essa chance, chega, como eu disse, em Washington, e vem vigiado, tá? Aqui, eu achei que foi essa parte que fosse ler, não li. Bom, o que acontece? É retido a carteirinha dele do partido, da patente dele, enfim, ó, então você vai só como um engenheiro normal, meio que colocando medo. E também assim, caso os Estados Unidos te peguem para interrogatório, você é só um engenheiro, não fala das suas predileções políticas nem nada, você só é um engenheiro que está indo e vai falar que aqui está tudo bem, certo? Certo. E é assim que ele vai. Só que quando ele chega lá, e tem ainda o pessoal atrás dele também, no sentido, a KNVD, né, KGB da época, tava de olho, espionando mesmo, assim, de perto, para ver se ninguém ia, né, falar o que ele veio e falou. Explicou aqui, ó, tá aqui ó, o mundo, é isso que acontece. E aí, o que aconteceu? Ele, no meio, tem essa tensão, né, no sentido, estão de olho em mim, eu não posso fazer nada errado, porque para me aniquilarem aqui, para eu voltar e ele já sabia qual seria o fim dele, eram dois. Bom, por fim, ele recebe o asilo político dos Estados Unidos,
A família dele foi coagida, então ele recebeu carta da família, pai, mãe, todo mundo, dizendo que nada do que ele estava falando era verdade, porque assim que ele foi recebeu o asilo político, ele começou a contar tudo, e aí ele pôs tudo no papel. Quando ele pôs tudo no papel e o livro sai, o que aconteceu? A França, a imprensa francesa, a imprensa esquerdista começou a difamá-lo, e a União Soviética também, do tipo, não, mentiroso, vocês estão acreditando nesse cara aí? Nem fazia parte de nada. E ele ficou pé da vida, não fazia parte de nada. Passei, tipo, minha vida inteira me dedicando ao partido, já mesmo não acreditando, com a alma cortada, e aquele relato isso o tempo todo, de ver aquele show de horror, vocês estão falando que eu estou mentindo com isso que estou falando. Aí, o que acontece? Então, aí ele vai para a França e intima, é aí que tem o julgamento do século, tá? O julgamento do século é do Viktor Kravchenko, no sentido de que ele juntou um monte de pessoas para relatarem no julgamento o que acontecia nos gulags. Um monte de ex-preso político, ex-pessoa que tinha ido contra o partido, enfim. Ele reuniu todo mundo para embasarem o que de fato acontecia, porque até então a gente nem sabia da existência de gulag aqui no Ocidente, e campo de concentração forçado, enfim. E aí, até ele, depois que soube o que o Hitler fazia, ele falou, mas nem vejo diferença. Aí você vai falar, tinha diferença dos campos nazistas para os campos? Tinha, os nazistas já eram para já exterminar. Aqui numa Sibéria de menos 40, menos 50 graus, era trabalho forçado até que a pessoa morresse. Ela morreu. Tem um gulag famoso que foi feito sobre ossos das pessoas que não aguentaram o frio e trabalhar sem comer, ia caindo, e a ferrovia foi feita em cima de ossos. Tem isso, gente. Bom, e aí, o que acontece? Tô meio gripada né, o livro de 1940 aqui em mãos. E aí, o que aconteceu? Nesse julgamento, não é que ele foi absolvido, foi obrigado a pararem de difamá-lo. Só que nunca mais ele teve paz. E ele sabia disso. Ele escolheu a liberdade no sentido de... Ele descreve, nossa, chegou nos Estados Unidos, você vê vitrines, e é curioso como todos, né, relatam isso, né? Vê vitrine, eu posso comprar quantos pães eu quiser, eu posso comprar chocolate, porque até ele também, sendo do alto escalão, tem algumas regalias, mas não tem coisa à vontade, né? Tem. Enfim, e aí a gente tem ele sabendo que colocou para sempre um alvo nas próprias costas. Por quê? Porque ele sabia da perseguição do Partido Comunista aos dissidentes. Então ele nunca teve paz? Não, e aqui a gente está falando, só que num paralelo, Stalin ainda estava vivo, que a Segunda Guerra ia acabar pouco tempo depois. Então Stalin só morre em 1953. Só para fazer um correlato com o Solzhenitsyn, por exemplo, que embora ele morreu só em 2008, mas em 79 ele volta, né? Não, em 79 ele faz o discurso em Harvard, mas depois ele pode voltar para a Rússia. Ele nunca pôde. E tudo bem, continuou vivendo a vidinha dele lá nos Estados Unidos, sempre com proteção americana, mudando sempre de nome e sempre olhando assim, com os olhos para trás, sabe? Porque alguém está me seguindo, não terei paz, porque ele era muito importante para o partido, e como alguém que tem tanta história para narrar, de coisas que viu, que vivenciou, vai lá pro Ocidente, pra América, para falar isso. Enfim, este livro serviu como um chacoalhão pro mundo, caiu como uma bomba, cindiu a esquerda no sentido mais perto. Ele está falando isso. Bom, aqueles mais lúcidos leram e pensaram, poxa, então se ele está falando isso, então... E acataram, e tiveram aqueles que não, imagina que tá mentindo, os Estados Unidos pagou para ele escrever essas coisas, não. Enfim, ele vai morrer em 1960. Eu fui pesquisar se esse livro já estava em domínio público, não está. E ele tem um filho também nos Estados Unidos que cuida das coisas dele. Mas faltam uns 15 anos, vai chutar alto. Acho que é 2037,
2037, 10 anos, 11 anos, por aí, para cair em domínio público, que eu espero sim. Tem uma continuação, por assim dizer. Escolhi a Justiça, não sei se foi publicado ou não, eu só sei que tem. Eu nunca vi. De qualquer modo, não é o foco esse do livro. O foco esse do livro é que aí você vai falar, daí ele morreu como? Morreu na casa dele com um tiro aqui. Só que como ele carregava e portava arma, legalmente, oficialmente, foi dado por suicídio, na minha opinião. Só que tem uma parte que acha que não, que foi o pessoal da KGB que foi e matou. Na minha opinião, segunda opção, com certeza. Não vou dizer por muito menos, mas porque esse aqui alertou, tá aqui o alerta, escolher a liberdade. E aqui ele pontua a censura, ele pontuou muitas coisas que eu acho que nem li tudo que eu separei, mas já é de praxe minha, no sentido de... disse e contou tanto. Aí você vai falar, bom, mas aí Trotsky, Stalin não mandou, vamos levar uma machadada lá na Cidade do México? Por que não, numa versão mais moderna, não teriam acabado com ele? Não sei, aí fica aí para a teoria das conspirações, esse não é o foco do meu canal. O que o meu coração diz é que alguém que sobreviveu tanto e que lutou tanto para ter a liberdade, que largou a Rússia, porque eles têm um carinho muito grande pela Rússia, todos os russos, é bonito de ver, sabe? A mãe Rússia. Então, como que, né, o partido fez isso, prometeu uma coisa, entregou outra, enfim, comunista. E aí ele deixa claro que ele não trocou, não é que ele conheceu o capitalismo e, nossa, me deslumbrei, aqui que eu quero ficar. Não, ele já estava desiludido com o comunismo, ele já estava desiludido com como as coisas estavam indo, e ele viu uma pátria livre, os Estados Unidos, que é isso que simboliza, né? Cada um tem o direito de fazer o que quiser, falar o que quiser, pensar o que quiser, coisa que na Rússia já não tinha mais. Bom, aí ele é encontrado morto e ficou por isso mesmo. Só que como, né, como eu disse no início do vídeo, em 2022 uma editora portuguesa recomprou para lançar. Estou feliz que muitos livros, muitos novos eu tenho inclusive, de novos assim, recém-lançados, de testemunho, né? Eu gosto de livros que dão, de literatura de testemunho, de relatos, olha, aconteceu isso. Estão saindo, tá sendo procurado de novo, e aí foi colocado, né, em xeque de novo, será que foi suicídio, será que não? Para mim, essa opção eu nunca nem considerei, porque passou tudo que passou, teria então se matado lá mesmo, antes de ter feito escolhas de largar a família que ele gostava muito, e vai saber o que aconteceu com a família dele, porque o Partido Comunista joga com as pessoas que você gosta, porque você ama, mas ele escolheu por ele, pela vida dele, para tentar, enfim, levar uma vida feliz. E para mim, quem escreve o que escreveu, quem está livre e quer alertar ao mundo, eu não vejo como tirando a vida anos depois. Acho sim que ele foi encontrado e acho sim que, bom, então ele porta armas que fizeram direitinho, do jeito que poderia sim parecer um suicídio e não que ele foi simplesmente assassinado. Fato é que nunca saberemos ao certo, mas ao certo a gente tem aqui esse calhamaço de quase 500 páginas de alguém que, um bolchevique, vou bater nessa tecla sempre, um bolchevique, alguém do Exército Vermelho que vivenciou as atrocidades que vivenciou e por isso decidiu romper internamente com uma teoria muito bonita na prática, mas que estava aniquilando as pessoas sem a menor justificativa, aniquilando os inimigos do povo, enfim, né, aqueles que não pensavam como partido, e ele foi se vendo privado de tantas coisas. Enfim, foi uma resenha mais longa do que eu queria, muito longe da altura deste livro, mas aqui eu já estou começando a fazer algumas resenhas com um gostinho do livro que eu estou terminando de escrever, que não vou falar que é sobre isso, mas tem muito destes livros que eu já trouxe para cá. Então, se você se interessou, é este o livro, é esta capa.
Agradeço a todos os novos inscritos, que eu vi que muita gente apareceu. Agradeço aos comentários de todo mundo e aceito sugestões. Eu já li muitos livros sugestionados por vocês sobre essa temática. E eu espero que este vídeo vá ao ar, tá bom, gente? É isso. É o cão que lê, eu leio, já até saiu já da poltroninha dele. Bom, gente, até os próximos vídeos aqui do canal, o cão que lê.